Todo santo ano, os Estados Unidos assombram o mundo pavimentando mais de 40 mil quilômetros de novas estradas. E o detalhe é insano. Quase 30% delas são feitas de um concreto ultra resistente para durar de 40 a 50 anos. Estamos falando de uma engenharia brutal, projetada para suportar o peso esmagador de dezenas e dezenas de toneladas. Mas não se engane pela aparência comum. Por trás desse chão, existe um universo fascinante de tecnologia de ponta. O leito dessas pistas é compactado com uma força comparável à fundação de um arranha-céu gigantesco. Cada barra de reforço de aço é posicionada com uma precisão milimétrica, algo surreal de se ver na prática. Máquinas pavimentadoras colossais, com dezenas de metros de comprimento, operam como verdadeiros robôs industriais autônomos. Já parou para pensar como os engenheiros americanos transformam matéria-prima bruta nas estradas de concreto mais indestrutíveis do planeta? Deixa que o Mandarin Tech te mostra agora mesmo como esse milagre acontece. Quando o assunto é estrada, a primeira imagem que vem à cabeça da maioria é aquele tapete preto de asfalto. Só que lá nos Estados Unidos, o concreto é um protagonista absoluto e uma escolha extremamente respeitada. Para você ter uma ideia, mais de 30% de toda a rede de rodovias federais é erguida com puro concreto de cimento. Embora o concreto não ofereça aquela sensação de deslizar suave como o asfalto, ele é o queridinho das grandes rodovias por conta de uma lista enorme de vantagens técnicas superiores. Uma pista de concreto tem uma vida útil de até 34 anos, o dobro do tempo de uma estrada comum. Outro ponto forte: elas são duras na queda e não afundam nem deformam, mesmo sob o calor mais escaldante. Isso as torna a solução perfeita para as rotas que aguentam o vai-vem constante de caminhões pesadíssimos. O concreto também é um mestre da agilidade, especialmente quando essas pavimentadoras contínuas entram em ação. Com essa tecnologia sinistra, as equipes conseguem entregar de 3 a 5 quilômetros de pista novinha em folha num único dia. Isso reduz drasticamente o cronograma das obras, mantendo um padrão de qualidade que é simplesmente absurdo. O pontapé inicial para erguer uma estrada dessas é um raio-x completo do trajeto e das condições do solo. Assim que definem por onde a pista vai passar, os engenheiros caem matando na análise detalhada do terreno. Eles estudam a área a fundo para entender a resistência e a qualidade das rochas e da terra lá embaixo. É nesse momento que calculam um volume colossal de terra que precisará ser removido ou adicionado ao local. Eles também precisam prever como essa obra gigantesca vai afetar o trânsito local e o meio ambiente. Todo esse planejamento serve para definir a melhor estratégia, como o número exato de faixas que a pista terá. Com o plano aprovado, a equipe de construção entra em campo com força total para limpar toda a área. Isso envolve arrancar a vegetação e ajustar o nível do leito da estrada para que ele se encaixe perfeitamente no terreno. A fundação do solo precisa ser socada com pressão máxima para aguentar o peso bruto do pavimento de concreto. Ela tem que ser sólida como uma rocha, para suportar os veículos pesados que vão castigar o chão diariamente. Uma motoniveladora de última geração entra em cena para deixar a camada superficial da terra totalmente plana. Paralelamente, sistemas subterrâneos complexos de eletricidade, água e drenagem começam a ser instalados. Nas estradas que não têm calçada, valas de escoamento são cavadas nas laterais para evitar qualquer acúmulo de água. Assim que a parte subterrânea fica pronta, a empreiteira inicia a construção da base mestre da rodovia. Essa é a camada intermediária crucial, responsável por transferir todo o peso da superfície direto para o solo. Primeiro, uma camada de pedras britadas de grande porte é espalhada de forma uniforme por todo o caminho. Depois, rolos compactadores vibratórios entram esmagando tudo para garantir que a base fique firme e imóvel. Dependendo do tipo de terreno e do fluxo de caminhões esperado, essa camada pode mudar completamente. Essa base de pedra pode ser montada em diversos níveis, geralmente com uma base inferior muito mais robusta. Uma camada de pedras mais finas é adicionada por cima para criar a superfície de apoio perfeita para o concreto. Rolos compressores gigantescos não param de ir e vir por todo o leito da futura estrada. Eles espremem a terra e as pedras até o limite para elevar a capacidade de carga ao nível máximo de segurança. Esse processo rigoroso é o que blinda a estrutura contra rachaduras ou afundamentos perigosos no futuro. Geralmente essa fase intensa de compactação dura entre 2 a 4 dias de trabalho pesado. Tudo vai depender da extensão total da rodovia e do nível de umidade presente no solo naquele momento. Durante essa operação, um caminhão-pipa abre o caminho bem na frente do rolo compressor. Ele mantém o solo na umidade perfeita, garantindo que as partículas se unam com força total. Isso faz a terra chegar na densidade ideal,
tudo sob uma vigilância tecnológica constante. Técnicos de campo utilizam medidores de pressão, sensores de vibração e lasers de alta precisão. É um esforço bruto para garantir que cada medida fique rigorosamente dentro do limite permitido. Assim que a base da estrada está totalmente blindada e compactada, a equipe avança. Eles entram então na fase de ouro, a hora de despejar a poderosa camada de concreto. Todo esse material é fornecido por uma usina dosadora industrial de escala monumental. Ali dentro, cada componente é pesado e misturado com uma exatidão matemática quase perfeita. O espetáculo começa com o transporte de agregados brutos direto para o coração da usina. O material é jogado em sinos colossais por meio de pás carregadeiras ou esteiras velozes, brita, areia fina ou cascalho. Cada tipo de material fica isolado no seu próprio canto. Eles são estocados em compartimentos individuais feitos de puro aço ou concreto maciço. Esses silos são projetados para aguentar 4 ou mais tipos diferentes de agregados. Essa engenharia inteligente facilita demais na hora de acertar a receita exata logo depois. Com tudo devidamente guardado, cada ingrediente passa por um sistema rigoroso de balanças. Esse maquinário mede a dose exata necessária para cada batelada nervosa de concreto. Tudo segue um design de mistura pré-definido. Assim que a pesagem acaba, a ação começa. Os agregados são disparados direto para uma caçamba alimentadora, rumo ao próximo passo. Em seguida, essa carga medida cai com tudo em um funil de alimentação de enorme capacidade. Seu design especial garante que tudo seja despejado sem deixar nenhum resíduo para trás. Aí vem a água, vinda diretamente da rede de abastecimento local ou de tanques dedicados. O líquido é então bombeado para um sistema de pesagem de água totalmente independente. A quantidade exigida é aferida com precisão milimétrica e liberada para o grande misturador. Isso rola por queda livre, ou através de bicos de spray sob uma pressão absurda. A escolha do método depende exclusivamente da configuração tecnológica de cada usina. Em paralelo, aditivos químicos como superplastificantes ou aceleradores são injetados na mistura. Essas substâncias são medidas à parte, através de um sistema de dosagem exclusivo. Isso assegura uma precisão cirúrgica e evita qualquer risco de contaminação cruzada. Quando todos os ingredientes estão prontos, eles entram num misturador de alta performance. Dependendo do que a obra exige, a usina pode usar misturadores planetários ou de duplo eixo. Ambos os sistemas entregam uma batida rápida e ultra eficiente para cada lote. O resultado é uma mistura de concreto premium e homogênea, em um ciclo relâmpago. Finalmente, o concreto pronto é despejado diretamente na barriga dos caminhões betoneira. Esses gigantes esperam logo abaixo, prontos para voar até o canteiro e iniciar a pavimentação. Os motoristas precisam ser rápidos, pois o tempo é o maior inimigo do concreto fresco. Ele só pode ser trabalhado por cerca de 1 a 2 horas antes de começar a endurecer. Durante o trajeto, o tambor gira sem parar para não deixar a mistura se separar. Isso impede que o concreto seque cedo demais. No canteiro, o caminhão já encosta com tudo. A pavimentadora de concreto já está a postos, sedenta para receber toda essa carga. Assim que o monstro estaciona, o concreto é descarregado direto na moega de recepção. O processo utiliza calhas ou esteiras potentes, exigindo uma coordenação impecável da equipe. O motorista e o operador da máquina trabalham em sintonia para o fluxo ser contínuo. Isso mantém o ritmo da obra frenético, evitando qualquer buraco ou atraso no asfalto. Para grandes rodovias, uma fila interminável de betoneiras se reveza em um rodízio frenético. O esquema é frenético. Um caminhão descarrega, outro encosta e a fila não para. Nas máquinas modernas, uma esteira faz a ponte direta entre a caçamba e a pavimentadora. Isso agiliza o rango da máquina e evita desperdiçar material precioso no caminho. Assim que o concreto entra, a pavimentadora de formas deslizantes espalha tudo sozinha. Ela distribui a massa com perfeição, seguindo a largura e espessura exata do projeto. A altura fica impecável conforme o plano, sem precisar de rolo compressor depois. Esse monstro da engenharia é equipado com bandejas vibratórias e moldes de alta performance. Esses componentes compactam e dão forma ao concreto enquanto ele ainda está fresquinho. Por dentro, um parafuso sem fim empurra a mistura para frente sem parar. Ele garante que o material seja nivelado antes de entrar no molde de fundição. Lasers, GPS e guias 3D garantem que a superfície fique lisinha. É pura tecnologia para manter tudo nivelado e no prumo durante o serviço. No avanço, a máquina cospe barras de aço redondas de sua bandeja interna. Elas são cravadas no coração do concreto mole por toda a largura da estrada. Essas barras ficam no meio da placa para aguentar o tranco entre os blocos.
O risco tudo acontece sem que o gigante precise parar ou interromper o fluxo da obra. Ela encara até curvas longas e sinuosas sem perder o ritmo do seu deslize. A máquina não deixa emendas, criando uma placa única e monumental de concreto puro. Essa estrutura é muito mais bruta e duradoura que nos métodos de antigamente. Essas feras custam de 120 mil a mais de 300 mil dólares. O valor depende do tamanho, dos acessórios e do nível de robótica embarcada nela. Com produção altíssima e precisão cirúrgica, elas viraram um padrão ouro das estradas. São a escolha número 1 para construir rodovias gigantescas ao redor do globo. Logo após terminar, um líquido de cura é borrifado por toda a pista. Esse banho segura a umidade, evitando secagem rápida e garantindo uma força absurda. O concreto ganha corpo aos poucos e, horas depois, começa a endurecer de verdade. Operários usam serras potentes para criar as juntas de dilatação em espaços regulares. Esses cortes permitem que o concreto respire conforme a temperatura sobe ou desce. É isso que salva a pista de rachar e preserva o asfalto por décadas. Horas após os cortes, a equipe limpa toda a poeira e restos que sobraram. Eles aspiram as fendas e aplicam uma camada de um selante especial reforçado. Geralmente o material usado é poliuretano, silicone ou até mesmo o betume. Esse selante vira uma blindagem contra a água e sujeira que tentam invadir as fendas. Sem ele, a infiltração faria o asfalto descascar e quebrar em pouco tempo. A água poderia até destruir a base que sustenta todo esse peso colossal. Com o concreto firme e a cura feita, começa a fase de sinalização. Eles pintam as faixas amarelas e instalam placas de proibido para fechar o cerco. O tráfego fica bloqueado por 7 dias para o concreto atingir sua dureza máxima. Esse tempo de molho é vital para a estrada suportar o peso do projeto. A pista vira zona proibida para qualquer carro ou carga pesada nesse período. Por fim, os engenheiros fazem aquele pente fino e o check-up final de qualidade. Isso inclui testes de pressão bruta e conferência do nivelamento da nova pista. Todas as avaliações acabam antes da rodovia ser aberta para o tráfego oficial. Embora essas máquinas sejam figurinhas carimbadas lá nos Estados Unidos, no Peru e outras nações emergentes, rodovias ainda exigem puro suor humano. Sem pavimentadoras, concreto desce por calha simples, espalhado no muque com pás e réguas. Dezenas de braços operam em sincronia total, pois atrasos fazem o concreto secar rápido. Logo, usam vibradores manuais para compactar tudo. Outros vêm atrás, nivelando cada milímetro. Alisando a pista com rolos e desempenadeiras. Tudo manual, dependendo apenas da vivência prática. Sem sensores precisos ou sistemas modernos, difícil obter nivelamento perfeito em distâncias. Mas esse método domina onde grana falta. Isso revela um contraste bizarro entre a automação e o trabalho braçal bruto. Agora, veja as terras chinesas, referência em infraestrutura de ponta na Ásia, para ver como eles erguem estradas. O choque é que essa rodovia nasce no deserto escaldante de Taklamakan. O início é domar dunas para criar solo firme. Centenas de tratores foram nivelar as dunas, cortando picos e redistribuindo toda a areia solta. O alvo era uma superfície lisa perfeita, capaz de suportar máquinas pesadas sem ceder. Cada trecho foi raspado sob vigilância severa, com topógrafos monitorando inclinações no deserto aberto. Esteiras gigantes expulsavam o excesso de areia, enquanto compactadores criavam uma fundação estável. Com dunas planas, faltava estabilizar o solo. Engenheiros injetaram jatos de água na areia, criando uma camada ultra densa. Usando aspersores longos e tubulações sob terra, lançaram água para a umidade penetrar fundo. Na umidade certa, rolos pesados entravam rasgando, esmagando tudo para selar as partículas juntas. O estrondo do aço vibrava pelo vazio, transformando dunas em uma base inabalável e uniforme. Quando o sol secou aquela imensidão árida, o chão suportava guindastes e frotas pesadas. Uma fundação indestrutível de areia e água. Terminada essa compactação bruta e essencial, operários espalharam solos sobre a areia domada. Caçambas jogaram terra para os tratores nivelarem. Essa cobertura ancorou de vez o solo, blindando a superfície para que nem o calor extremo, nem a vibração tirem nada do lugar. Cada trecho era espalhado e compactado com perfeição, criando uma base densa e ultra estável. Tinha força de sobra para aguentar o tranco das primeiras fases dessa construção no deserto. Ali na beira das dunas, as usinas móveis de asfalto começaram a rugir alto. Elas fritavam pedra, areia e betume modificado a quase 170 graus Celsius. Dessas bases, caminhões térmicos levavam a mistura fervendo sem parar direto para as pavimentadoras. Cada máquina espalhava o asfalto incandescente em camadas de uns 6 centímetros de espessura. Rolo compressores de aço vinham
logo atrás, esmagando tudo antes que o material esfriasse. Esse processo todo seguia uma coreografia técnica de tirar o fôlego. Pavimentadora, rolo e acabadora avançavam juntos, como se fossem um único organismo mecânico. Nas primeiras passadas, cilindros de aço pesadíssimos faziam o trabalho bruto de compressão. No toque final, entravam os rolos de pneus, que massageavam a pista para dar o acabamento. Isso selava qualquer buraquinho minúsculo e deixava a textura lisa como uma seda. Sensores térmicos de ponta monitoravam a temperatura do asfalto em tempo real, sem vacilo. Se o calor caísse abaixo de 140 graus Celsius, o trabalho parava na hora. Caso contrário, rachaduras fatais poderiam surgir assim que a pista esfriasse totalmente. Fiscais usavam lasers, proibindo qualquer desnível maior que 3 milímetros por metro de pista. Conforme o vento do deserto batia, o asfalto virava um tapete preto impecável e resistente. Ficou bruto o bastante para aguentar variações de 25 negativos a 70 graus positivos. Operários borrifavam uma camada protetora, dando à pista aquele brilho profundo e característico. Isso blindava contra a umidade. Ao anoitecer, a rodovia brilhava sob o sol que se escondia. Parecia uma fita de espelho negro cortando aquele mar infinito de areia dourada. O que antes era só um vazio desolador, agora refletia a luz pura do progresso. Um avanço forjado no calor intenso, no aço e na garra de quem não desiste. Após 4 anos e uma batalha exaustiva, a rodovia de 4 pistas finalmente ficou pronta. O monumento à determinação humana, bem no coração do temido Mar da Morte. O projeto não só uniu os confins de Xinjiang, como provou ser um feito de engenharia surreal. O negócio ficou tão absurdo que até os engenheiros americanos ficaram de queixo caído. E com isso, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Você viu como estradas de concreto ganham vida? Dos Estados Unidos até a China. Todas as informações foram garimpadas com cuidado em fontes de total confiança. Se notar algum detalhe fora do lugar, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo. Valeu demais por acompanhar mais essa história sobre as grandes obras do mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!